Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática para Iniciantes. Eu sou a Simone, essa é a playlist Regras de Derivação. E no vídeo de hoje nós vamos resolver o seguinte exercício. Seja f de x igual a 1 sobre raiz cúbica de x mais 2x à quinta mais raiz sétima de x à quinta. Determine na letra A f' de 1. E na letra B, ele pede para encontrar a equação da reta tangente ao gráfico da função f em x igual a 1, tá ok? Então, vamos dividir esse exercício em duas partes. Na letra A, nós vamos calcular a derivada da função f de x, usando as regras de derivação que eu já expliquei nos vídeos anteriores. E na parte 2, nós vamos usar o resultado da parte A, da primeira parte, para achar a equação da reta tangente. E aí eu vou mostrar passo a passo como é que se faz isso. Se você já sabe calcular a derivada dessa função, então eu recomendo que você pule para a segunda parte do vídeo, que eu vou deixar aqui na legenda exatamente a posição em que começa a segunda parte, tá ok? Se você não viu ainda os vídeos anteriores dessa playlist, consulte a descrição deste vídeo, que você tem a lista de todos os vídeos anteriores com os seus respectivos links, tá? Então, vamos aqui à nossa primeira parte, a derivada dessa função. Então, repare, vamos analisar a função. A função, ela é uma soma de três funções. Essas três funções que vocês estão vendo aqui a primeira parcela, a segunda e a terceira, são todas funções que representam potências de x, tá? E aí, a gente usa a regra da potência para a derivação dessa função. Então, eu vou fazer passo a passo. Primeira coisa que eu vou fazer é reescrever essa função, retirando essas raízes e representando cada uma dessas parcelas como potência de x. E para isso, a gente vai usar as regras de potenciação que vocês viram lá no ensino fundamental, tá? Então, a primeira, eu tenho 1 sobre raiz cúbica de x, isso é o mesmo que 1 sobre x elevado a 1/3. Então, a gente vai fazer passo a passo. Se você já sabe bem isso, você pode adiantar o vídeo. Mais a segunda parcela, 2x à quinta, mais a raiz sétima de x à quinta, fica x elevado a 5/7. Ok? Então, só reescrevendo a primeira parcela. A primeira parcela eu tenho 1 sobre x elevado a 1/3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar x elevado a 1/3 para o numerador e, para isso, o expoente fica negativo. Então, mais 2x à quinta, eu repito, mais x elevado a 5/7. Tá? Então, aqui nós temos, deixa eu salientar aqui nós temos a função f de x, agora com todas as parcelas escritas como função de potência de x, tá? Bom, e aí, o que a gente vai fazer? A derivada da função f, que é a derivada dessa soma, é a soma das derivadas, tá? Então, observação, derivada da soma é soma das derivadas. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu derivar a função f' de x, a função f de x, que é f' de x, isso vai dar o quê? A derivada de x elevado a menos 1/3, vou colocar assim, mais a derivada de 2x à quinta, colocar assim, mais a derivada de x elevado a 5/7. Ok? Então, a derivada da soma é fazer a derivada de cada uma das parcelas. Então, vamos fazer essa derivada. Lembrando como é que é, vou lembrar bem aqui do lado, como é que é a regra de derivação de potência com expoente racional. Se y é x elevado a n, com n racional, então y' vai ser o n eu desço,
multiplico x elevado a n menos 1, tá? Então, foi isso que a gente viu no vídeo anterior. Então, vamos lá usar essa fórmula aqui em cada uma dessas parcelas. Na primeira parcela, o expoente é menos 1/3, então, ele desce menos 1/3, multiplica x elevado a menos 1/3 menos 1, tá? Sempre eu tenho que retirar uma unidade do expoente. Mais 2, esse 2 eu repito, tá? Esse 2 aqui eu repito. Aí, vezes a derivada de x à quinta, que é 5, eu desço 5, multiplico por x elevado a 5 menos 1. Mais, agora, a derivada aqui de x elevado a 5 sétimos. Então, 5 sétimos eu desço, multiplica x elevado a 5 sétimos menos 1. Tá ok? Bom, agora vamos fazer essas continhas aí. F' de x é menos 1/3, que multiplica x, bom, menos 1/3 menos 1, ou seja, esse expoente aqui é o mesmo que menos 4/3, mais 2 vezes 5, 10, né? 10 vezes 5 elevado a quarta, né? 5 menos 1 dá 4. Mais 5 sétimos vezes x. Aí, eu tenho 5 sétimos menos 1. É o mesmo que 5 sétimos menos 7 sobre 7. Portanto, dá menos 2 sobre 7. Bom, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou transformar essas potências em raízes, tá? Ou seja, eu vou fazer agora o processo inverso, para depois a gente calcular o f' de 1. Então, f' de x vai ser igual a menos 1/3. Primeiro, aqui na primeira parcela, eu vou passar o x elevado a 4/3, menos 4/3 para baixo, então fica com o expoente positivo. Tudo aqui eu tô usando regra de potenciação, mais 10x à quarta, mais 5 sétimos, vezes 1 sobre x elevado a 2 sétimos. Ok? Então, continuando, f' de x, portanto, vai ser menos 1/3 raiz cúbica de x à quarta, mais 10x à quarta, mais 5 sobre 7 raiz sétima de x ao quadrado, tá ok? Então, só agora transformei o x a 4/3, x elevado a 4/3 em raiz cúbica de x à quarta, e x elevado a 2 sétimos em raiz sétima de x ao quadrado. Bom, agora eu vou calcular quem é o meu f' de 1, que é quem eu queria encontrar aqui na letra A, tá? Na primeira parte, f' de 1. Ok? Então, f' de 1 vai ser quanto? Vai ser primeira parcela menos 1/3, raiz cúbica de 1 à quarta é raiz cúbica de 1, que é 1, tá certo? Então, vai ficar menos 1/3. Mais 10 vezes 1 à quarta, 10 vezes 1, que é 10. Mais a última parcela, 5 sétimos, e raiz sétima de x ao quadrado de 1 ao quadrado é raiz sétima de 1, que é 1. Então, fica 5 sétimos. Ok, então, fazendo a conta, colocando o MMC entre 3 e 7 é 21, então vai ficar menos 21 dividido por 3, 7 menos 1, então, menos 7. 21 dividido por 1, 21 vezes 10, mais 210. 21 dividido por 7, 3, vezes 5, mais 15, então. Ok. Então, isso aqui vai ser, portanto,
Aqui eu tenho 210 menos 7 dá 203. 203 mais 15 dá 218. 218 sobre 21. Então, esse é o valor de f' de 1, que a gente queria calcular na primeira parte desse vídeo. Agora, vamos usar esse resultado para encontrarmos a equação da reta tangente ao gráfico da função f em x igual a 1, tá? Então, vamos lá para a segunda parte. Então, na segunda parte, a gente quer calcular a equação da reta tangente ao gráfico de f em x igual a 1. E aí, copiei aqui a minha função f de x, que nós tínhamos lá em cima, e a derivada dessa função em x igual a 1, que nós já calculamos no item anterior. E aí, a gente quer escrever a equação de uma reta tangente. Bom, primeiro, qual é a equação da reta que passa por um ponto que eu estou chamando aqui de x1, y1, e tem coeficiente angular m? Como é que a gente escreve a equação geral dessa reta? Então, a equação fica assim, y menos y1 igual a m, coeficiente angular, que multiplica x menos x1, tá certo? Então, essa é a equação geral de uma reta, dado um ponto dessa reta e o seu coeficiente angular, ou seja, a inclinação dela. Pronto. Agora, eu quero aplicar isso para o meu caso, que é a reta tangente. Então, qual é a equação da reta tangente? Então, reta tangente ao gráfico de f, em x0, tá? Vamos escrever primeiro a fórmula geral. Então, a reta tangente ao gráfico de f em x0, tá? É o quê? Y menos f de x0, por quê? Porque eu tô com meu ponto x0, é uma abscissa do meu gráfico de f. Então, a ordenada correspondente a x0 é f de x0, tá ok? Igual ao coeficiente angular da reta tangente, que a gente sabe que é a derivada da função em x0, por definição, tá? Vezes x menos x0. Então, essa é a fórmula que você tem que saber para encontrar qualquer reta tangente ao gráfico de uma função, tá? Num determinado ponto. Tá ok? Então, escreva os passos que eu vou falar a seguir para você encontrar a equação da reta tangente. Então, primeira coisa, você tem que escrever a equação da reta tangente, tá? A equação geral da reta tangente, que é essa daqui. Primeiro, você tem que fazer isso. Depois, segundo passo para você encontrar a equação da reta tangente é quem é x0. Você sabe quem é o ponto de tangência? Sabe, né? Por quê? Porque ele pede para você calcular ou encontrar a equação da reta tangente ao gráfico de f em x igual a 1. Então, seu x0, ponto de tangência, abscissa, é x igual a 1, tá? Então, você vem aqui e substitui, vamos escrever isso aqui de outra forma. Encontrar x0. Aí você procura no enunciado, claro. x0 igual a 1. Né? Se você não tiver o x0, nós vamos ver outras questões em que o x0 não é fornecido. Aí você vai ter que achar o x0 por outros meios, tá? Bom, encontrado o x0, o que eu posso fazer? Então, terceiro passo, calcular f de x0, porque nós vamos substituir aqui, ok? E f' de x0, porque aí nós vamos substituir no coeficiente angular. Bom, o f' de x0, no caso aqui, é f' de 1, eu já sei, né? Porque eu já calculei aqui em cima e escrevi aqui para a gente depois substituir.
tá? Mas eu não sei quem é f de x0. x0 é 1, tá? Então, eu não sei quem é f de 1. Vamos calcular. Então, vamos calcular isso aqui. F de x0, que é o mesmo que f de 1, tá? Porque x0, lembrando aqui, é 1. Isso vai ser igual. Agora, vamos substituir. Onde tem x aqui, eu substituo por 1. Então, vai ficar 1 sobre raiz cúbica de 1, isso é 1. Mais 2 vezes 1 à quinta, que dá 2. E mais raiz sétima de 1 à sexta. 1 à sexta é 1, raiz sétima de 1 é 1. Então, mais 1. Então, f de 1 é 4. Então, encontramos f de 1, tá certo? Então, aí você vem aqui, só para destacar, isso aqui é 4. Então, eu já encontrei essa parte. Aqui, você já encontrou antes, que é 218 sobre 21. E o seu x0, você sabe que é igual a 1. Logo, você já encontrou a equação da reta tangente. Então, substituindo todos os valores, na equação da reta tangente, temos. Então, a reta tangente vai ser y menos 4 igual a 218 sobre 21, que multiplica x menos 1, tá? E você pode deixar a equação do jeito que está, tá? Você não precisa isolar o y do lado esquerdo para encontrar a equação da reta. A equação da reta tangente já está aí. Vamos simplificar as nossas contas, tá? O importante é você entender os passos que nós fizemos, tá? Então, eu vou só repetir para sumarizar. Primeiro, você escreve a equação da reta tangente, a equação geral, tá? E você não pode se esquecer disso, tá? Depois, você vai procurar quem é o x0, quem é o ponto de tangência. O exercício fornece, então, você vai ter que ler o enunciado para encontrar o ponto de tangência. Se o ponto de tangência não é fornecido, aí é outra história. Você vai ter que trabalhar outros dados para encontrar esse ponto de tangência. Bom, encontrado, vamos supor que você saiba quem é o seu ponto de tangência, aí você vai calcular os outros dados que faltam para completar a sua equação da reta. F de x0, que é o terceiro passo aqui, e o f' de x0, que a gente já encontrou na primeira parte desse exercício, tá? E com isso, a gente determina a equação da reta tangente. Então, gente, esse exercício é o exercício mais simples que tem sobre determinação de reta tangente ao gráfico de uma função num ponto dado, tá certo? Nós vamos ter mais para frente outros exercícios para determinar a equação da reta tangente, mais complicados, porque aí ele não vai dar de graça o ponto de tangência, ele vai dar outros dados que você vai ter que usar. Tá ok? Me digam se vocês tiveram alguma dúvida, ou na primeira parte, ou na segunda parte, deixem aqui um comentário no vídeo e assim que for possível eu respondo, tá? Bom, então a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!